Bom dia, segunda-feira, 4 de maio, nosso combate de todo dia está no ar, mostrando os trabalhos no mundo inteiro atrás de uma vacina contra a Covid-19. Como eles estão? Inclusive tem pesquisa brasileira e a gente traz os detalhes. Os sintomas do novo coronavírus no nosso corpo, como reconhecê-los, em que dia eles aparecem, a hora certa de buscar ajuda médica. Hoje o mundo alcançou 3,5 milhões de infectados, mais de 100 mil no Brasil, número alcançado no fim de semana. Isso pelos dados oficiais, já que a subnotificação é enorme. Por isso, autoridades de saúde recomendam mais do que nunca, se puder, fique em casa. Se tiver que sair, use máscara. Escreva a sua dúvida nas redes sociais usando a hashtag PerguntaCorona. Tudo junto, Pergunta Corona. Vai chegar aqui pra gente. E quem responde são Rosana Richtmann, infectologista, e Eunara Márcia Negri, pneumologista. A Covid-19 é uma doença muito nova. A cada dia surgem novas descobertas, novos sintomas são relatados, pessoas têm outras reações ao novo coronavírus. Por isso é muito importante observar os sinais que o corpo dá. Monitorar a evolução da doença, especialmente na segunda semana. Isso porque, embora muitos doentes se recuperem depois de 7 dias, alguns passam para uma segunda fase bem mais perigosa. A gente tem no telão alguns detalhes disso. Vamos lá. Do primeiro ao terceiro dia podem surgir sintomas como dor de garganta, tosse, febre, dor de cabeça, alguma pressão no peito e diarreia. É aí que a gente para essa ilustração e começa o nosso bate-papo com a doutora Rosana, doutora Eunara. Bom dia a vocês, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa, mais uma vez, doutora Rosana. Doutora Rosana, começa com a senhora. Esses sintomas do começo, do primeiro até o terceiro dia, são brandos, são leves? São brandos, são mais leves e podem ser confundidos com várias outras doenças infecciosas, né? Febre, dor de cabeça, um pouco de diarreia, ou seja, várias doenças virais, não necessariamente a Covid-19, podem dar os mesmos sintomas. Então, esse início, lógico, durante uma pandemia, óbvio que você vai pensar nessa possibilidade. Mas existem outras possibilidades também. A gente está vendo, inclusive, aqui no estado de São Paulo, tem bastante dengue no interior. Então, são sintomas, por enquanto, que ainda não dá para estabelecer o diagnóstico. E nesse começo, tomar o antitérmico em casa, tomar o remédio para dor de barriga em casa, tudo isso tudo bem, não tem problema nenhum. Tudo bem, e se hidratar bastante também. Nesse comecinho é bem importante se manter bem hidratado. Por quê? Porque a gente sabe da segunda fase, que a gente vai falar mais adiante, que a patência vascular, a circulação do paciente tem que ser uma coisa a ser prestigiada nessa situação. E a hidratação é importante. E se hidratar é sempre bom em qualquer fase, tendo pandemia ou não tendo pandemia. Vamos continuar vendo a nossa ilustração, agora do 4º até o 6º dia. Enquanto alguns pacientes têm sintomas leves, outros passam a sofrer com febre insistente, dor no corpo, calafrios e tosse. Aí muita gente, nesse momento, muita gente tem procurado ajuda aí, começa a ficar mais assustado porque já ouviu falar da pandemia, vai no pronto-socorro e acaba sendo liberado. Essa é uma preocupação que existe nesse momento já. Não, isso. Nesse momento é importante, assim, você ter isso, não necessariamente você precisa ir no pronto-socorro agora, porque isso faz parte da doença. Então, lá pelo 6º, 7º, eu te diria que a tosse, ela é importante nessa fase, a dor no corpo também, o paciente reclama bastante, etc. Mas você fala, bom, você viu que não tem nenhuma queixa respiratória nesse momento ainda, que é o que para nós é o sinal mais importante. Então, isso daqui, por enquanto, está fazendo parte de uma evolução da doença. A partir daí, ou para nisso, lá pelo 5º, 6º dia, para nisso e o paciente vai melhorando, ou ele vai para a próxima fase. Que a próxima fase, vamos ver direto a ilustração, que é do 7º ao 8º dia. Alguns infectados já se sentem bem, mas os doentes com sintomas mais severos tendem a piorar muito. É o momento mais crítico que vai definir o rumo e a gravidade da doença. E aí, para a gente, é super importante que a gente esteja aqui no nosso estúdio com a doutora Eunara, porque foi ela que percebeu um problema que acontece exatamente nessa fase, a partir do 6º, 7º e que pode chegar até o 11º dia. A gente pode estar respirando bem, mas, na verdade, esse oxigênio não está entrando no nosso corpo. Isso mesmo. O pulmão ainda não está inflamado como nas outras SARS, MERS anteriores. Nessa doença você tem menos inflamação. O pulmão ainda é facinho de encher, então a pessoa
tem uma complacência que a gente fala boa nessa fase, consegue respirar, às vezes sem falta de ar, mas na hora de passar o oxigênio que ela respira para o sangue, ela não consegue porque está acontecendo, a gente vem observando isso, a formação de pequenos coágulos na microcirculação do pulmão e o oxigênio não consegue passar do ar para o sangue. Só para a gente explicar melhor, essa doença está se revelando que ela está criando esses coágulos não apenas no pulmão, mas pode provocar um AVC, porque tem coágulo no cérebro, em outras partes do corpo, provocar dedos inchados, dedos meio arroxeados. Isso mesmo. Por que a doença está provocando isso? A gente já sabe? Qual é a explicação? Ainda todos esses dados são preliminares, a gente está no meio da guerra tentando fazer ciência da melhor forma possível, são observações clínicas e as evidências que a gente tem, e o mundo está aos pouquinhos também chegando a essas conclusões, é que você tem uma desepitelização completa nos casos mais graves, isso vai acontecer em 5 a 10% dos pacientes somente, não em todos, não, 85% ficam bem, você perde todo o revestimento epitelial do pulmão, ou grande parte dele, e você expõe uma grande quantidade de uma coisa que chama fator tecidual para a circulação pulmonar. E esse fator tecidual estimula o organismo a querer cicatrizar essa lesão. E o jeito de cicatrizar é hipercoagular. Então, alguns pacientes, os mais graves, vão ter essa resposta de hipercoagulação. E nesse começo, então, o pulmão continua funcionando, eu puxo o ar, o pulmão incha, ele infla. Mas, na verdade, o oxigênio não está conseguindo ser absorvido... Passar para o sangue. Para o sangue. Porque os bronquíolos... Os capilares, os vasinhos em volta do saquinho de ar, que são os capilares pulmonares, estão obstruídos por coágulos. E como é que eu descubro isso? Então, aí o jeito que você tem é nessa época do 7º ao 11º dia, e se você persiste, como disse a doutora, com febre que é persistente, com dores no corpo que vão se exacerbando nesse período do 7º ao 11º... É a dor muscular aqui. Isso mesmo. Muitas vezes você pode ter um aumento da frequência respiratória, mas a gente tem que ficar de olho, porque às vezes só de olhar para você e falar que vai medir sua frequência, você inadvertidamente aumenta. Então tem que ser uma coisa, alguém olhar sem te alertar que vai fazer essa medida. Você deve, nessa fase do 7º ao 11º dia, se você persistir com febre, dor muscular intensa, isso pode ser um sinal de hipooxigenação dos tecidos e você deve ir ao postinho, porque lá eles têm um oxímetro para tentar ver a sua o oxímetro é exatamente esse equipamentozinho assim, extremamente simples. A gente já mostrou aqui no estúdio uma vez, a doutora Fabiane Steinbock mostrou a minha saturação de oxigênio. Olha lá. 97, 97 então que a gente está vendo o primeiro número. Isso. É o índice de saturação de oxigênio no sangue nesse momento. Isso mesmo, acima de 95, 94, a gente fica em paz. Agora, se baixar, abaixo de 94, 93, talvez você seja um desses pacientes com hipercoagulabilidade que tenha que ser tratado. O 111, 110 que está embaixo do 98 a frequência cardíaca, é a frequência cardíaca. É a emoção dela estar você. Muito obrigado, muito obrigado. Eu provoco isso nas pessoas às vezes, mas falando sério agora, se a pessoa for no posto de saúde então, com a febre muito alta, sentindo essa dor muscular, uma frequência respiratória que pode estar um pouco modificada, aumentada, mas ainda não sente aquela falta de ar, ela tem que pedir para passar por um equipamento desse, um oxímetro. Um oxímetro que tem em todos os postos de saúde. Então, não precisa ser um hospital de grande porte. E nos postos mesmo ela pode ser ajudada. E outra coisa importante... Mas, desculpa, se der abaixo de 95, então, ela nem vai sair do posto de saúde? Ela vai continuar lá ou ela pode se tratar em casa? Abaixo de 94. Provavelmente ela vai ser encaminhada para um hospital para poder fazer mais exames, uma tomografia de tórax, ou um raio-x, ou os exames de sangue, para depois ver para que lado ela está indo. Importante falar, existem pacientes que, por doenças pulmonares prévias, já têm uma oxigenação mais baixa. Então, nesses pacientes, o racional é diferente. A oxigenação ficar mais baixa do que ele habitualmente tem, que é diferente de um paciente que normalmente tem uma oxigenação normal. Quer dizer, quando eu perguntei que muita gente está indo para o posto de saúde e sendo liberado, é porque não se faz esse exame ou porque o médico, com a sua experiência, percebe que está tudo bem, mas tem muita gente que está registrando isso, que volta para casa e depois de 2, 3 dias tem uma piora muito rápida. Exato. Quer dizer, se isso tivesse sido feito na primeira ida, talvez tivesse ajudado. É difícil falar, né? Eu sei. É difícil. Eu acho que a grande vantagem de ter os hospitais de campanha é exatamente para isso. Não é para o paciente ir para uma terapia intensiva. A gente tem todo o gargalo na terapia intensiva que a gente sabe. Então, eu acho que os hospitais de campanha são exatamente para esses casos, que é aquele caso que está entre o 7º e o 11º dia, que mantém febre, mantém dor muscular, dor intensa no corpo, significa má oxigenação dos tecidos. Então, isso é um sinal de alerta.
E se ele tem aquela respiração mais cansada, ele vai para a UBS, faz a oximetria. Se a oximetria depende da sua, mas estiver abaixo aí de 94, 93, na nossa opinião aí, já é um caso para ser observado num hospital de campanha, para ver para que lado que vai. Tudo isso, Márcio, a ideia é tentar minimizar, e essa experiência a gente vê, a Espanha tem essa experiência, outros locais fizeram essa experiência no sentido de minimizar a ida para a UTI. Isso. Para a gente poder tomar a ação sem ser necessariamente num hospital de grande porte. A gente está falando muito de forma geral, são quadros gerais, cada pessoa, claro, que reage de uma forma diferente, a gente está aprendendo isso no dia a dia nessa doença. Mas só para complementar essa escala de dias que a gente está dando, entre o 13º e o 14º dia, os pacientes que tiveram a forma mais leve da doença, esses já estão recuperados. 14º dia, não tem mais nada, o sintoma passou, a febre passou, esse já está bom. A gente tem observado nesse período mais tardio, alguns pacientes que fazem, depois que eles passaram pelo vírus, pela tempestade toda, eles fazem infecção bacteriana secundária. Então, às vezes, a gente tem que tratar, né? Acho que a doutora até pode falar melhor sobre isso. Né? Mas aquele grupo que foi melhor, que não, ele nessa altura já acabou. Já tá exatamente para a gente, né? O grupo que vai para isso daqui tem que ser observado para ver se eventualmente ele vai realmente precisar terapia intensiva, alguma coisa assim. Pois é, quem não melhorou até o 14º dia pode ser que precise de uma terapia intensiva, até quem sabe uma intubação. Agora, só voltando só para terminar essa parte da oxigenação, a baixa saturação no sangue. Existem remédios para tratar isso? Anticoagulante serve para isso? Né? Anticoagulante de uso hospitalar, por favor, anticoagulante de uso oral, comprimido que se compra na farmácia, aspirina, não serve, não faz parte da fisiopatologia que a gente está aprendendo aos poucos nessa doença. Isso tudo são observações clínicas, de autópsia também. Não tome anticoagulante oral, comprimido em casa, são anticoagulantes de uso hospitalar. A presença da doutora Elnara aqui é um tremendo orgulho para a gente, porque a descoberta dela, a pesquisa dela, a observação dela já está sendo reconhecida em revistas internacionais de ciência, mostrando um passo importante no tratamento da doença, mas um tratamento feito por médicos. Ninguém tem que se automedicar. De maneira nenhuma. Como a doutora Elnara muito bem disse. Tem uma estatística muito interessante sobre os sintomas associados à Covid-19. Um site da Prefeitura do Rio monitora os casos na cidade e contabilizou os sintomas mais comuns apresentados pelos pacientes. As manifestações mais frequentes no Rio estão sendo o seguinte: febre em primeiro lugar, em 75% dos casos, depois vem a tosse em 74%, depois dificuldade para respirar, desconforto respiratório, dor de garganta, dores musculares e dor de cabeça. Esse é um resumo muito bom, mas eu acho que uma mensagem importante que a doutora Rosana até já sempre passa para a gente começou a ter sintoma, qualquer um desses sintomas, anota o dia, hora, num papel. Isso aí. Qual é a importância de a gente ter isso no papel, doutor? Márcio, para nós, toda vez que o meu paciente ou liga ou a gente atende, a primeira pergunta que eu faço é: que dia da doença você está hoje, desde o início dos sintomas? Então, o meu início dos sintomas, e às vezes as pessoas esquecem, né? Então, anota, hoje eu estou no D7 de sintomas. É um dia de alerta, é um dia que nós vamos ficar de olho entre o 7º e o 11º, que a gente já comentou. E um sintoma que me chamou a atenção, que aqui no Rio eles não colocaram, e para nós tem sido quase que, é a história da perda do olfato e do paladar. Isso, as outras viroses que a gente está acostumado, a gente não costuma ver isso de uma forma tão aguda. A pessoa fala, acordei e senti cheiro. É diferente de outras doenças. Então, é um dos sintomas que acabou não colocando aí na... Nem diarreia, né? Nem diarreia, que é um sintoma... É que diarreia, como é inespecífico, é logo no início, então talvez não chama tanta atenção do paciente. Mas essa de perder o olfato e o paladar, todo paciente... Impressionante. É impressionante. Isso... Mas a gente não percebia muito isso no começo, né? As informações que vinham da China, e logo no começo aqui no Brasil, era febre e falta de ar, e a tosse seca. Esses eram os principais sintomas. Parece que depois é que a gente foi percebendo e foi anotando mais isso, né? Perda do paladar, perda do olfato e a diarreia. É isso mesmo. E é abrupta essa perda, né? Os pacientes contam, doutora, ontem eu estava sentindo cheiro, hoje eu acordei e não sinto mais nada. É uma coisa que ajuda a gente a alertar.
Vamos atualizar agora os números da Covid-19 aqui no Brasil. Nós temos no telão os dados das secretarias estaduais de saúde, casos confirmados 102.155, passamos dos 100 mil casos confirmados no fim de semana e número de óbitos estamos com 7.075 mortes. Temos também os dados de mortes diárias desde o dia 17 de março, a primeira morte, mostrando agora como estamos aqui. Ontem, 275 mortes, uma queda de 34%. A gente quer ver esse número cair, mas vamos prestar atenção nisso. Esse número 3 de maio foi num domingo. No domingo, nos finais de semana, normalmente esses números caem. A gente quer que esses números caiam durante a semana, quando a gente tiver dados perfeitos, dados que realmente permitam que a gente diga está melhorando. Mas o quadro que a gente tem é que o patamar que a gente chegou agora é de pelo menos 400 mortes diárias. Essa, infelizmente, tem sido a nossa média e esse número ainda pode crescer. Mais de 40 mil pessoas que foram infectadas pelo coronavírus no Brasil estão curadas, segundo o Ministério da Saúde. Agora, uma dúvida que a gente sempre recebe aqui no programa. Depois de curado, o paciente fica imune? A gente conversa ao vivo com o professor da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, Dr. Eurico Arruda, para nos ajudar a esclarecer essa questão. Doutor Eurico, bom dia para o senhor. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Essa é a pergunta, então. O que o senhor já sabe? A pessoa pode pegar a Covid-19 de novo? Bom, essa é uma resposta que precisa ser qualificada, Márcio. Em primeiro lugar, todos os dados que a gente conhece são com base nos coronavírus que causavam resfriado, os coronavírus endêmicos que a gente chama, né? Aqueles antigos, antes da SARS. Aqueles coronavírus causavam uma infecção frequentemente, as pessoas podem se reinfectar, porque a imunidade aos coronavírus causadores de resfriados, que são os da mesma família do SARS, é uma imunidade apenas parcial, tá? Não fica como uma imunidade permanente. Todavia, nessa pandemia, nós estamos aprendendo uma lição nova, né? A gente não sabe ainda ao certo a resposta para essa pergunta que você acaba de me fazer, né? A gente vai precisar esperar passar um pouco de tempo para ter certeza que, no pós-pandemia, as pessoas soropositivas vão, de fato, ter anticorpos neutralizantes. O que é isso, anticorpo neutralizante? É aquele anticorpo que é capaz de neutralizar a infecciosidade do vírus, pois nem todo anticorpo é neutralizante. Então, não basta apenas medir que há uma soropositividade, mas sim qualificar se essa soropositividade se trata de anticorpo neutralizante. Felizmente, a maioria das pessoas que são soropositivas são protegidas, mas nós não sabemos se vão ser todas, tá? E nem qual a extensão disso daí. Infelizmente, essa é uma resposta que a gente só vai responder no pós-pandemia. E ainda existe o risco, doutor Eurico, da pessoa já teve a doença, ficou recuperada, ela pode pegar de novo e não desenvolver sintomas, mas transmitir sem saber? Sim, isso aí é uma característica de todos os vírus respiratórios, não somente deste coronavírus, né? As infecções respiratórias, elas tendem a causar a eliminação persistente na secreção respiratória de elementos virais. Isso acontece para outras viroses, tá? Então, por exemplo, você tem visto, provavelmente, relatos de pessoas que, depois de várias semanas de alta, voltam a testar positivas para o SARS-CoV-2. Na verdade, não é que é uma reinfecção. Talvez possa ser uma infecção persistente, prolongada, algo que ainda vai acabar, mas que demora a acabar. Então, você fica detectando por PCR o RNA viral. Atualmente, nós estamos fazendo um estudo aqui em Ribeirão Preto, juntamente aqui com o professor Benedito Fonseca e o pessoal das Hospital das Clínicas, visando a entender se essas pessoas que ficam positivas na PCR prolongadamente após a alta, se elas estão eliminando o vírus viável, ou seja, se elas são infectantes ou não. Mas essa resposta eu não tenho ainda para lhe dar. Muita coisa para descobrir ainda. Doutor Eurico Arruda, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Muito obrigado, boa pesquisa para o senhor. Doutor Eurico pesquisa há muito tempo coronavírus, é craque nisso e certamente o que a gente espera é que em pouco tempo a gente tenha todas essas respostas para as difíceis perguntas que eu fiz. Doutor Eurico, muito obrigado e bom dia para o senhor. Em apenas 100 dias, o coronavírus parou o mundo. Para parar o vírus, vai ser necessário muito mais tempo, infelizmente. Pesquisadores brasileiros estão tentando encontrar uma vacina contra o coronavírus. Um trabalho desenvolvido pela equipe do Laboratório de Imunologia do INCOR,
na Faculdade de Medicina da USP. E quem lidera essa equipe é o médico imunologista Jorge Calil, e é com ele que eu converso agora. Doutor Calil, bom dia para o senhor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Doutor Calil, em que fase nós estamos do desenvolvimento de uma vacina aqui no Brasil? Olha, tem alguns grupos que estão fazendo isso no Brasil, pelo menos 2 que eu conheço bem. O nosso grupo, nós trabalhamos com algo que se chama as partículas semelhantes ao vírus, que parece um vírus oco, digamos assim, e no qual nós colocamos na superfície dessas partículas aquelas partes do coronavírus contra as quais nós sabemos que é importante produzir uma imunidade protetora, anticorpos neutralizantes, mas também estamos buscando um pouquinho de resposta celular. E nós já sintetizamos essas partículas semelhantes ao vírus, nós já sintetizamos os peptídeos, que são os fragmentos de proteínas, nós estamos acoplando uma coisa com outra e vamos imediatamente começar, ainda essa semana, ou semana que vem, os experimentos em animais. E pretendemos avançar rapidamente se as nossas hipóteses estiverem certas. Doutor Calil, o senhor também é um estudioso do coronavírus e essa vacina está sendo feita a partir de pesquisas e ensinamentos e descobertas em cima de outros coronavírus. Veja, há uma profusão enorme de publicações desde que esse coronavírus começou. As revistas, inclusive, estão fazendo todo o sistema de revisão muito rápido, então a gente tem acesso a muita informação. Então, existem informações dos coronavírus anteriores, mas desta também. Existem muitos dados referentes a possíveis lugares do vírus contra os quais anticorpos os neutralizariam. E há também respostas de fragmentos do vírus contra os quais os linfócitos, os glóbulos brancos reconhecem e também param o avanço do vírus, a replicação viral. E a gente tem previsão de quando o senhor teria essa vacina pronta para, digamos, teste em humanos? Olha, nós pretendemos começar os testes humanos até o fim do ano. E pretendemos... Agora, sempre ciência é muito difícil de a gente prever, porque se os resultados não derem conforme a hipótese, nós temos que rever e refazer. Então, é difícil de dizer. A gente está vendo que o pessoal de Oxford está indo muito rápido, esperamos que ele esteja na direção certa, mas a gente não sabe. A gente não sabe se o que eles estão fazendo dará realmente a proteção que nós tantos almejamos. Em todo caso, se nós, ao fazermos a nossa vacina aqui no Brasil, nós teremos a possibilidade de produzi-la e imunizar a população brasileira. Porque se outros as fizerem, nós talvez não tenhamos a prioridade e a gente pode demorar mais a ser imunizado. Claro, vai ser uma disputa mundial por essa vacina, por isso que a gente torce muito pela sua pesquisa. Dr. Jorge Calil, imunologista, muito obrigado pela sua presença aqui. De novo, boa sorte nesse trabalho que é tão importante para todos nós. A gente falou muito da importância de descobrir uma vacina contra o Covid-19, falamos com o Dr. Jorge Calil agora, mas a gente não pode esquecer de outras infecções que essas sim podem ser evitadas seguindo um calendário de vacinas. A ONU estima que mais de 117 milhões de crianças no mundo inteiro deixaram de ser vacinadas contra o sarampo, por exemplo. Sobre esse assunto, eu converso agora com Flávia Bravo, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações no Rio de Janeiro. Doutora Flávia, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Muitos pais estão com medo de levar os filhos para vacinar? Bom dia, Márcio, bom dia a todos. A gente tem visto, é compreensível, né? As pessoas vão temer. A gente está na época de uma pandemia, existem recomendações de isolamento social, de distanciamento social, e é claro que há o temor de, ao procurar um serviço de vacinação, encontra aglomeração, que é tudo que a gente não quer e o que a gente não permite. E para que se consiga manter, porque é importante nós mantermos a nossa cobertura vacinal e continuar com a vacinação de rotina em todas as faixas etárias, sobretudo nas crianças pequenas. Mas alguns desafios têm que ser vencidos. Uma parte é da própria população e a outra parte é do gestor de saúde, do serviço privado ou do serviço público. Há que se lembrar o respeito ao distanciamento social, o respeito à regra de não sair se tiver qualquer um desses sintomas que foram citados
pelas colegas aí agora há Sim, pouco. sim. Qualquer sintoma de infecção, mesmo que não tenha tosse, mesmo que não tenha febre, mas existe aquele sinal de infecção, a gente sabe quando a gente está doente, permanecer em casa. Só procurar qualquer serviço, inclusive de prevenção, inclusive vacinação, se tiver plenamente recuperado pelo menos 14 dias depois de um quadro infeccioso. E a outra parte vem do próprio oferecedor daquela assistência da prevenção através de vacinação. Então, a população indo procurar, respeitando não procurar a vacinação, adiar em caso de sintoma respiratório e, ao chegar, manter distanciamento, cabendo ao gestor elaborar estratégias que facilitem, talvez uma chegada diferente, uma fila diferente, um local para vacinação daqueles pacientes que estão saudáveis, né, assintomáticos, Sim. onde não haja mistura com outros atendimentos, né? E estratégias outras, né, alternativas. A gente viu e aí, muito isso... do ponto de vista público, cada município vai... Não, desculpa cortar a senhora, a gente viu muito isso na vacinação da gripe. Do ponto de vista público, né? Alguns postos de saúde marcavam hora, ou então era por ordem alfabética, ou era hora marcada para a pessoa ir lá e evitar aglomeração. Mas só para a gente terminar aqui, doutora Flávia, só para a gente não ter dúvida nenhuma, além do sarampo, que outras vacinas, que a senhora lembra assim de cabeça, são fundamentais e não devem ser deixadas de lado nesse momento? Em nenhum momento, claro. É todo calendário infantil. A gente não é só sarampo, é febre amarela. Nós continuamos tendo casos de febre amarela, inclusive epizootias, né? Registro de casos em macacos, que é o nosso sinal de alerta. A poliomielite, a gente já vem vendo uma queda na cobertura e a gente não pode deixar a polio retornar. É uma doença devastadora. Se a gente tem problema com sarampo, é claro que a outra doença que está acoplada ali, que é a rubéola, e aí o nosso grande medo é a rubéola congênita, são aqueles bebês que podem nascer com algum problema. A difteria, nós temos surtos em países vizinhos. A Venezuela, o Haiti estão com surto sustentado de difteria. Hepatite é uma doença que pode levar à cronificação, a hepatite B e a morte, né, por câncer ou por cirrose. Então, na realidade, são todas as vacinas do calendário. Ou seja, a gente não pode abandonar, principalmente a vacinação no primeiro ano de vida, mas as outras faixas etárias também. Sem dúvida, e por tudo tomando isso... os cuidados, né, em relação à situação que a gente vive hoje. Claro. Então, quer dizer, por tudo isso, manter o calendário, manter a atenção na caderneta de vacinação e não deixar. E qualquer dúvida, claro, pergunta no posto de saúde quais são a segurança que você tem de imunizar, levar o seu filho para tomar essa vacina. Flávia Bravo, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Muito obrigado pela sua entrevista e bom dia. Vamos direto aqui para o nosso telão responder as primeiras perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona, tudo junto nas redes sociais. Pergunta da Aparecida: dores nas pernas e nas juntas são sintomas da Covid-19? Isolado, eu diria que não. Ela pode até ter dor na perna, na junta, mas junto com os outros sintomas. Então, isoladamente, eu diria que não. Olha só a pergunta do Gui, a questão dos sintomas, né? A dor de cabeça, a perda do paladar e do olfato podem se confundir com sintomas da sinusite? Até podem, mas assim, a perda, como a gente falou, do paladar e do olfato é abrupta e muito intensa, diferente da sinusite que fica um pouquinho, né? Fica leve, né? A Rossini, a falta de ar como sintoma de Covid-19 pode vir antes dos outros sintomas, como febre, coriza, tosse? Pouco provável, Rossini. Em geral, a gente acabou de ver aí a cronologia, então a cronologia e a evolução é daquela maneira que a gente mostrou. Pouco provável que você tenha primeiro a falta de ar. Deve estar relacionado talvez até um pouco de uma coisa que a gente tem visto, as pessoas estão muito ansiosas com tudo isso, né? Então, Sim. Pergunta do Dan. Pessoas que tomam medicamentos para outras inflamações podem ter sintomas da Covid-19 mascarados? A gente tem observado que não. A Covid vem com força, mesmo em pessoas que tomam, inclusive, a hidroxicloroquina para reumatismo, outras coisas. A gente tem visto quadros graves nessas pessoas também. A pergunta do Joaquim é importante. Já é possível comprar o teste rápido e aplicar em casa? É confiável? Eu acho que esse teste, que aquele compra na farmácia, é para ser aplicado na farmácia. Na farmácia, exatamente. O que a gente sabe é que as farmácias já estão oferecendo o teste rápido. O teste rápido tem suas limitações. Vocês já falaram bastante vezes aqui, então é bom saber como interpretar esse teste rápido. Não é para fazer na farmácia, ver o resultado na farmácia e entender como interpretar. Porque o farmacêutico vai estar treinado para interpretar esses
esses dados, ensinar e perguntar qual é o seu dia da doença, aquela questão de anotar direitinho, para saber se você deve ou não fazer aquele teste para dar um resultado correto, Isso, acurado. o teste é para ver se você já tem os anticorpos, como o doutor Eurico estava explicando, para ver se você tem os anticorpos contra o coronavírus, que a gente sabe que pode até cruzar com outros coronavírus que causavam resfriado no passado. Por isso que não dá para fazer esse teste em casa, não. Tem que ter o auxílio de uma pessoa e essa pessoa, na questão da farmácia, é o farmacêutico. Com muita atenção, é claro. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com a sua pergunta, a sua dúvida no nosso combate. Até já. Dez e 22, estamos de volta com o nosso combate. Falamos tanto no começo do programa sobre vacina contra o novo coronavírus que está sendo desenvolvida aqui no Brasil. Mas neste momento, dezenas de vacinas estão sendo pesquisadas em vários países. Para saber como estamos nessa pesquisa, nessa busca, a gente vai para Nova York conversar com o nosso correspondente Jorge Pontual. Pontual, bom dia para você. Não sei se você acompanhou a nossa entrevista aqui no Brasil. Ainda falta aí um ano e meio pela frente para a gente começar a fazer teste em humanos. E as vacinas aí no exterior estão mais avançadas que a nossa? Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Olha, para quem está na faixa de maior risco como eu, só mesmo tomando a vacina contra esse vírus é que eu vou poder sair de casa com segurança. Mas a situação não é animadora. O ideal seria todos os países se unirem para chegar a uma vacina, em vez de união que tenha competição. A Organização Mundial de Saúde convocou uma reunião de líderes mundiais para unir esforços. Sabe quem não apareceu? Estados Unidos, China, Índia, Rússia e Brasil. Quer dizer, tá difícil. O presidente Trump promete uma vacina até o fim do ano, mas o Dr. Tony Fauci, que é o assessor dele, disse que, com sorte, será no segundo semestre do ano que vem. A China saiu na frente, está testando 4 vacinas já em pessoas, mas praticamente sem novos casos. Na China, quem é que eles vão testar? Só se vierem testar em países como o Brasil, que tem muitos casos. Trump está praticamente em guerra com a China, que ele acusa de ter feito esse vírus em laboratório sem nenhuma prova. Se a China criar a vacina, eu duvido que os Estados Unidos aceitem. Tem vacina criada por cientistas ingleses que prometem para setembro. Outra criada na Alemanha também é prometida para setembro. Mas, se der certo, não é para larga escala, aplicação em larga escala. É só para profissionais de saúde, se é que vão conseguir tão rápido, né? O recorde para a criação de uma vacina no mundo é 4 anos. Bom, tem muitas vacinas, sem precedentes isso, né? 90 candidatas a nova vacina para coronavírus. Mas sabe quanto custa para uma vacina chegar do laboratório até o público? $1 bilhão, no mínimo. O bilionário Bill Gates, que investe a fortuna dele nisso, ele está otimista, mas acredita que vai levar 1 ano e meio também para chegar lá. Fora o milagre, eu acho que ainda vou ficar mais 1 ano trancado em casa, Márcio. Tomara que não. Mas você falou muito bem. Demora tanto para ter uma vacina, por quê? Porque a gente tem que testar a eficácia dessa vacina, se ela funciona, mas também a segurança dessa vacina. Por isso que demanda tanto teste. Mas você pontuou muito bem. O ideal é que a gente tivesse uma integração e não uma competição entre os países nesse momento. Pontual, muito obrigado, sempre muito bom ter você aqui. E se a gente não está se vendo pessoalmente, mas pelo menos seja assim, pelo vídeo e com você bem. É isso que a gente espera sempre. Muito obrigado. Agora, a questão da vacina é muito importante. É possível termos 2 vacinas ou mais. Se a nossa vacina aqui no Brasil der certo, a gente pode ter a nossa em Oxford, na China, nos Estados Unidos, termos outras vacinas surgirem ali. Isso não é problema. Nenhum. Eu diria até que é muito bom, porque todo mundo vai precisar de vacina. Então, quanto mais, você viu, 90 novos projetos atrás de vacina. Quanto mais vacinas nós tivermos, mesmo que sejam tecnologias diferentes, e é isso que a gente está vendo, essa corrida, quanto mais coisa a gente tiver, melhor vai ser. O que ele apontou é muito importante. Então, eu sei que na Índia já estão até fabricando a vacina, no sentido de que os estudos estão correndo e eles já querem fabricar, porque caso tudo der certo, e é assim que a gente espera, eles já estão, inclusive, adiantados com a fabricação da vacina. Muito bom.
A pandemia da Covid-19 está expondo um péssimo hábito do brasileiro, a automedicação, tomar remédio por conta própria. Um levantamento do Conselho Federal de Farmácia revelou um aumento expressivo na venda de remédios contra gripe e resfriado. Repórter Eric Reanelli tem as informações para a gente. Eric, bom dia para você. Oi, Márcio, bom dia para todo mundo que está acompanhando o combate ao coronavírus. Sim, essa pesquisa do Conselho Federal de Farmácia fez aí uma tentativa de interpretação sobre os hábitos dos consumidores brasileiros em relação às farmácias, aos medicamentos antigripais mais populares do mercado. Eles compararam aí o primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre do ano passado. E os números são impressionantes, ó. Vitamina C, as vendas cresceram 180%, paracetamol 77%, dipirona sódica e vitamina D3 também cresceram acima de 30%. E isso é um perigo, a automedicação é um perigo, o perigo maior ainda é tomar remédio sem necessidade alguma. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com a Tânia Moço, que é presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui do estado do Rio. Tânia, muito bom dia. Vitamina D3, vitamina C, tomar isso todo dia, isso traz algum tipo de prevenção contra o coronavírus? Bom dia, Márcio. Bom dia, Eric. Bom dia a todos. Na realidade, não existe nenhum medicamento, né, que seja preventivo para o coronavírus. Isso não existe. Então, existe já arraigado na população uma necessidade de usar os medicamentos para evitar os incômodos da gripe. E quais são os riscos que tomar, por exemplo, vitamina D3 todo dia, vitamina C todo dia? Quais riscos que isso traz? O medicamento, né, o veneno e o medicamento e o remédio, né, o que depende é a dose. Então, qual é a dose que vai ser usada desse medicamento? Então, o excesso de vitamina C pode causar cálculos renais. O excesso de vitamina D altera o metabolismo do cálcio. Então, nós podemos ter problemas outros ligados ao uso excessivo de medicamento. Tá certo. Muito obrigado, Tânia, pela entrevista. Márcio, tem que ter cuidado, a automedicação é um perigo, é com vocês. É um alerta importantíssimo, Eric. Muito obrigado. Doutora Elnara, a gente viu aí os riscos de se tomar, a gente viu também, um pouco antes, as pessoas estão deixando de ir para o hospital ou deixando de vacinar os filhos. É muita confusão em torno disso tudo que essa doença está provocando. A gente está meio perdido sem saber o que correr, mas definitivamente automedicação, não. De jeito nenhum, ainda mais agora com essa história dos anticoagulantes. De novo, eu reforço, existe o perigo de morrer sangrando em casa. Isso é reservado para pacientes particulares, em torno de 5 a 10% dos pacientes que vão para o quadro de hipercoagulabilidade, não qualquer paciente com Covid, de jeito nenhum. É que a gente não tem um sistema, a pessoa vai vacinar, voltando à questão da vacina, a pessoa vai vacinar, vê a fila na porta, no começo tinha confusão, isso fica na memória das pessoas. Mas eu acho que houve uma organização já, a questão da vacinação, no posto de saúde, talvez ligando antes, perguntando como é que está o movimento, qual é a hora mais vazia. A pessoa tem que dar um jeito, tem que continuar a vacinar e não se automedicar. Eu acho que um exemplo muito bacana que aconteceu, e a gente viu os dados aqui do estado de São Paulo recente, a porcentagem de pessoas acima de 60 anos que se vacinaram no estado de São Paulo ultrapassou praticamente os 100%. Uhum. E nós não vimos nenhuma confusão de aglomeração, nada disso. No começo um pouco, né? Então, muita gente se vacinou, mas eu acho que o importante foi a estratégia, você organizando, fazendo de uma forma organizada. O que não pode é deixar, por exemplo, as crianças sem proteção. Isso não pode deixar, porque nós estamos exatamente numa fase agora em que abril, maio, junho, daqui a pouco começa o inverno, começam os outros tipos de patologias, então realmente é importante cada um manter a carteirinha de vacinação dos seus filhos em dia da melhor forma possível. Vamos direto aqui para a nossa tela, responder as suas perguntas? Não, ainda não. Agora é a hora do fato ou fake com a Clara Velasco. Oi, Clara, desculpa, já ia pular a sua entrada, mas é sempre tão importante para a gente descobrir aqui o que está de mentira rolando nas redes sociais. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Márcio, eu começo com mais um daqueles vídeos que mostram acontecimentos reais, mas que as pessoas usam para criar mensagens falsas, o que a gente sempre vê por aqui, né? O vídeo da vez mostra uma reunião virtual entre o governador da Bahia, Rui Costa, e os prefeitos de algumas cidades. A legenda diz que o governador não sabia que estava sendo gravado e que ele pediu para a prefeita de Porto Seguro inventar 200 casos de coronavírus para conseguir receber mais dinheiro do governo federal. Mas, gente, como eu falei, essa mensagem é fake, as legendas são falsas. Essa reunião realmente aconteceu no final de abril e nela Rui Costa falou de projeções de atendimento à população, do número de leitos de UTI e de pessoas infectadas. Mas esse vídeo não é um flagrante. O governador sabia que estava sendo gravado, era uma reunião oficial e, além disso, ele também falou
pediu para que, na verdade, desculpa, ele não falou para que os prefeitos inventassem casos de coronavírus em nenhum momento desse vídeo. Passando agora para a nossa próxima checagem, uma mensagem que está circulando que fala que a Petrobras não consegue mais guardar combustível e que por isso está fazendo uma doação de gasolina para os trabalhadores. Aí junto com essa mensagem tem um link que as pessoas devem entrar, fazer um cadastro para conseguir receber esse vale combustível. Mas, pessoal, não clica porque isso é um golpe, não é verdade. A Petrobras fala que essa mensagem é falsa e quando as pessoas clicam nesse link, os dados delas podem ser roubados. A empresa também fala que tem bastante gente se aproveitando desse momento de crise para inventar esses esquemas. E é por isso que a gente tem que estar sempre de olho, sempre desconfiando dessas mensagens falsas, dessas correntes que a gente recebe das redes sociais, não é, Márcio? Como se a gente já não tivesse problema suficiente para se preocupar, né, Clara? Muito obrigado, bom dia, até amanhã. E a gente continua aqui no nosso telão, agora sim, para responder as suas perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. Pergunta da Neide. Fiz uma angioplastia, coloquei um stent na coronária direita. Corro mais risco? Olha, Neide, você faz parte, sim, do grupo de maior risco, porque você já tem uma cardiopatia prévia, uma doença, inclusive, vascular, né? Então, sim, você faz parte do grupo de risco de ter complicação. Pergunta da Lisandra agora. O isolamento social ajuda a diminuir o contágio das doenças respiratórias típicas desta época? Sem dúvida. A gente está vendo muito menos síndromes respiratórias no geral, né? Essa época agora é a época do vírus sincicial respiratório, do metapneumovírus. Nós não estamos vendo tanto caso. A pergunta da Nádia agora. Tosse é um sintoma obrigatório nos pacientes com Covid-19? Nádia, não é obrigatório. Ele é bastante frequente, a gente viu os dados do Rio, mas os outros locais não é diferente, em torno aí de 70% acaba tendo febre, mas não necessariamente precisa ter a febre. Não tem um sintoma obrigatório, não. É um quadro que nem a própria febre, né? No início a gente valorizou tanto a febre e a gente viu que tem os 25% que não tem febre. Nem a própria febre. Júlia Mello pergunta, todos os dias acordo com febre e com o nariz meio entupido. Estou com muita dor de cabeça. Pode ser sintoma da Covid-19? De novo, isso pode ser uma sinusite, pode ser um quadro alérgico com infecção secundária, mas você tem que detalhar há quanto tempo você está com esses sintomas, o que está acontecendo. Isso merece atenção, né? Mas não necessariamente Covid. Pois é, porque se continuarem os sintomas, vou já ter anotado quando começou, qual era o sintoma, para poder passar para o médico de forma mais precisa. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta. Até já. Dez horas e 38 minutos, estamos de volta com o nosso combate. O ministro da Saúde, Nelson Teich, chegou ontem a Manaus, onde a Covid-19 causou um colapso no sistema de saúde. Lá ele confirmou o envio de mais de 260 profissionais de saúde para o Amazonas. O repórter Fabiano Andrade, lá de Brasília, tem as informações. Bom dia, Fabiano. Bom dia para você também, Márcio. Bom dia para todo mundo ligado no combate ao coronavírus. São 37 médicos, 118 enfermeiros, além de técnicos em medicina, fisioterapeutas e biomédicos. Esses profissionais e estudantes se inscreveram no programa do Ministério da Saúde, chamado O Brasil Conta Comigo, e vão receber por essa jornada no estado do Amazonas o equivalente ao piso salarial de cada uma dessas categorias. Como você bem disse, o ministro Nelson Teich e o secretário executivo aqui do Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello, viajaram ontem até Manaus. Estiveram reunidos com o governador Wilson Lima, governador que tem se queixado bastante da falta de estrutura do Estado e do apoio do governo federal para atender as vítimas do coronavírus. Bom, hoje o ministro tem uma série de visitas agendadas aos hospitais da cidade, deve se reunir também com o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e está prevista uma coletiva por volta de 5 horas da tarde para detalhar todas as ações do governo federal que estão sendo feitas no estado do Amazonas, estado que, como você disse também, entrou em colapso por causa dessa questão do coronavírus. Mudando de assunto agora, falando da Caixa Econômica, 1.200 agências em todo o país estão abrindo mais cedo, até o dia 7 de maio. Elas começam a funcionar às 8 horas da manhã e vão até às 2 horas da tarde, isso para evitar aglomerações das pessoas que têm interesse em fazer o saque dos seus R$600, o benefício que foi dado pelo governo federal. Eu lembro que esse saque tem que ser solicitado pelo aplicativo Caixa Tem e chama a sua atenção para que tem muitos aproveitadores nesse momento enviando mensagens falsas
falsas via SMS ou WhatsApp para tentar furtar os seus dados e as suas senhas também. Portanto, fique atento, o saque só deve ser solicitado e toda a movimentação feita nos aplicativos oficiais. Márcio, é com você. As agências abrirem mais cedo é muito importante. Hoje tinha gente assistindo Bom Dia São Paulo, hoje isso, o jornal local aqui de São Paulo. 3 da manhã, uma senhora chegou às 3 da manhã para buscar informações, tentar sacar o dinheiro. Situação muito difícil. Fabiano, muito obrigado. O dançarino Carlinhos de Jesus e a mulher estão entre os brasileiros que venceram o coronavírus. Ficamos felizes com todas as vitórias, mas a do Carlinhos de Jesus particularmente nos deixa muito contentes. Ele chegou a ficar internado, mas já está em casa. Essa doença realmente nos abala muito, psicologicamente e fisicamente. Não paguem para ver, fiquem em casa. Eu estive internado e vi a correria da equipe e os leitos, que eram raríssimos, pacientes esperando de um leito para outro, dependendo do agravamento da sua doença. Estou em casa, estou bem, eu e minha mulher, graças a Deus, continuando o tratamento aqui, no isolamento. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Que bom. Vamos voltar para as perguntas do Pergunta Corona. Pergunta da Manu. Estou fazendo um tratamento no dentista. Corro algum risco? Devo suspender? Eu diria para a Manu e para o dentista dela que se não for uma emergência, neste momento, eu não sei onde ela está, mas se ela estiver numa dos locais onde está tendo grande transmissão, eu adiaria o tratamento. Porque no dentista o problema são os aerossóis. Não, primeiro que ela vai sair de casa para ir para o dentista, né? E não é o que nós estamos pedindo em várias... Eu estou falando principalmente das cidades que a gente está toda hora falando. Segundo, lógico, o dentista necessariamente ele tem que ficar numa distância menor do que 1 metro para fazer esse tratamento. Uhum. Então, a gente nunca sabe, a gente sempre fala, que você não sabe quem é que pode estar já infectando. A gente sabe que mesmo antes dos sintomas isso pode acontecer. Então, para a saúde dela e para a saúde do profissional, né, do dentista, se puder adiar, eu acho mais lógico. A pergunta do Diogo, o teste rápido, a gente falou do teste rápido de farmácia, né? O teste rápido pode dar positivo para qualquer infecção de vírus do tipo corona ou apenas para o que causa a Covid-19? Acho que é melhor a Rosana responder essa, ela mais. É exatamente isso. Pode dar sim positivo para os outros tipos de corona, aqueles que causam todo ano aqui, resfriado comum, sem nenhuma gravidade, mas ele pode cruzar esse teste, então ele não é específico. É assim a gente encerra o nosso programa. Agradeço muito às doutoras Eunara e Rosana. Muito obrigado mesmo. Parabéns pela descoberta, doutora Eunara. Muito obrigada. Muito bacana e que bom que a senhora conseguiu dividir isso com a gente aqui. Ficamos muito felizes e orgulhosos. Se você quiser rever o nosso programa, é só ir ao Globoplay. Você assiste agora ao encontro com a Fátima Bernardes. E seguindo as recomendações das autoridades de saúde, a gente repete. Fique em casa e use máscara se precisar sair. Nosso combate volta amanhã às 9h50. Até lá.